expondo o Evangelho de Marcos já há algumas semanas. Nossa proposta é caminhar pelo livro todo. Hoje estamos aqui na segunda epígrafe do capítulo 2. Marcos capítulo 2, você que está sem Bíblia vai ser projetado. Vamos trabalhar hoje versículo 13 a 17, o chamado de Levi ou o chamado de Mateus. Amém? Feche os seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor, queremos pedir que o Senhor venha falar conosco nessa noite, abrindo o nosso coração. Precisamos tanto do Seu Espírito a nos iluminar, nos instruir. O Senhor é poderoso para falar com cada pessoa presente nesse lugar, de maneira que homem nenhum pode fazer. O Senhor é poderoso para tocar onde nenhum homem pode tocar. Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? No capítulo 1, o grande tema geral que Marcos trabalhou conosco e nos ensina é a respeito da autoridade de Jesus Cristo. O nosso grande tema dentro de Marcos é um rei diferente. Mostrar que Jesus é esse rei prometido e aguardado, mas não um rei como se esperava. Não é um rei no modelo do mundo. Ele é um rei que serve, é um rei que se entrega. E no capítulo 1, Marcos trabalha a autoridade do rei. Entramos então, há 2 semanas atrás, sobre um exemplo de autoridade para perdoar pecados. Jesus tem poder de fazer o que nenhum homem pode fazer. Não há pastor, padre, papa, bispo, apóstolo nessa terra que pode dizer para alguém: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus tem esse poder e autoridade porque Ele é Deus. Isso gerou um certo incômodo nos mestres da lei e líderes religiosos que estavam naquela casa, no texto anterior de Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. E aqui Marcos vai inaugurar um novo bloco. Se no capítulo 1 é a autoridade do rei, ele está fazendo uma transição para mostrar como o sistema judaico e os líderes da época vão começar a se opor a esse rei. E eles vão progressivamente aumentar essa posição, eles vão progressivamente se opor a ele. Nós vamos ver o versículo 6, trabalhamos 2 semanas atrás, que eles arrazoavam, eles pensavam no seu coração: quem este homem pensa que é para dizer os teus pecados estão perdoados? No texto de hoje eles vão não mais guardar no seu coração, mas eles vão externar isso. Eles vão procurar os discípulos e vão questionar os discípulos a respeito do comportamento de Jesus. Eles vão no próximo texto da semana que vem, permitindo o Senhor, perguntar ao próprio Jesus, e o comportamento de Jesus começa a incomodar. E então, versículo 24, eles estão já de forma direta e pública se opondo a Cristo. E no versículo 3 do capítulo 6, eles já estão fazendo planos para matar Jesus. Amém? Então o bloco agora é a oposição. Eles começam a se opor ao rei de uma oposição íntima. Isso vai se tornar algo público. Ou você ama Jesus ou você odeia ele. Não tem meio termo, né? E aqui esse Marcos vai começar a trabalhar a respeito disso. Versículo 13, para a gente fazer a leitura. Versículo de número 13. Jesus saiu outra vez para a beira-mar, aqui o mar da Galileia, e uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Nosso texto está situado mais uma vez, o que está escrito aqui acontece mais uma vez à beira do mar da Galileia, cidade ali naquela região, onde Jesus outrora havia chamado. Se você lembra, quando Jesus vai atrás daqueles pescadores, André e Simão, Tiago e João, e eles ali, capítulo 1, versículo 16 ao 20, Jesus havia chamado esses discípulos para segui-los. Aqueles discípulos haviam deixado tudo, deixado suas redes, seu barco, sua família, para seguir Jesus. Nós estamos ali nesse mesmo mar, na beira do mar,
e ali uma multidão é atraída porque Jesus está ensinando. Marcos não nos diz a respeito do que Jesus está ensinando, porque ele já disse, amém? Versículo 15, o ensino de Jesus é: o tempo foi cumprido, o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é uma síntese do resumo do ensino de Cristo. Jesus estava ensinando. Quando ele termina de ensinar, ele continua a andar pelas redondezas, e de repente ele chega a uma barraca alfandegária, coletoria de impostos, ou um lugar onde se cobrava taxas. Eu disse aqui anteriormente, nós estamos caminhando versículo a verso, estamos aqui na cidade de Cafarnaum, uma cidade que é muito importante naquele contexto, uma cidade que era importante porque estava no meio de uma rota comercial entre o Oriente e o Ocidente, de forma que todas as mercadorias, todo o comércio que vinha da Síria e do Egito passavam por ali. Então, naquela barraca alfandegária, Jesus olha, o último lugar que um mestre, que um rabi olharia para procurar um discípulo seria numa barraca de impostos, uma coletoria de impostos. Mas Jesus olha para aquele lugar e vê um homem chamado Levi, Mateus, e chama aquele homem de maneira graciosa, mas também de maneira soberana e eficaz. Jesus vira para ele e diz: siga-me, siga-me. O texto nos diz que Levi ou Mateus era um cobrador de impostos, um publicano. E para entender esse texto nós precisamos entender o que significava ser um publicano naquele contexto. Se ainda hoje ninguém gosta dos cobradores de impostos, há 2000 anos atrás, a situação era muito pior. Para recolher toda a receita, porque todo aquele mundo conhecido ali estava debaixo do domínio do Império Romano. Então, o imperador, as autoridades romanas, elas delegavam algumas autoridades e estabeleciam cotas a serem cobradas. Romanos de poder e autoridade compravam o direito, adquiriam o poder de cobrar taxas, impostos de determinada ocasião, e eles sublocavam esse direito para mestres, para algumas autoridades, mestres principais dos publicanos. Um exemplo de um publicano de grande autoridade era Zaqueu. Quem já ouviu falar de Zaqueu? A Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos. Ele era um líder entre os publicanos, era alguém que era responsável por uma área. Esse homem, por exemplo, como Zaqueu, esses maiorais publicanos, contratavam ou sublocavam a outros publicanos, que como Levi. Era uma pessoa, Levi, por que eu estou falando Levi e Mateus? Nós o conhecemos de maneira mais comum como Mateus. Quem já ouviu o Evangelho de Mateus na Bíblia? Amém? É o mesmo homem, Levi e Mateus, dois nomes para a mesma pessoa. Esse homem era um publicano, um coletor de taxas, um coletor de impostos. Estava ali. Naquele tempo, um coletor de impostos, um coletor de taxas, um publicano, tinha fama de ser um inimigo do povo, um traidor, um pária. Eles trabalhavam a serviço de Roma e normalmente extorquiam as pessoas, cobrando mais do que o estipulado. Era muito comum eles enriquecerem à custa do povo, né? Você sabe, quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu vai dizer que vai distribuir parte dos seus bens aos pobres, e se ele roubou alguém, ele vai restituir 7 vezes mais. Era muito comum o publicano roubar pessoas, cobrar impostos abusivos, enriquecendo-se de maneira desonesta, de forma que eles eram odiados pelo povo. Odiados pelo povo judeu. Um publicano seria expulso, um judeu que se tornasse publicano seria expulso da sinagoga. Se alguém da sua família se tornasse um publicano, ele seria a vergonha da sua casa, motivo de escárnio, motivo de horror. Se uma mulher tivesse casada com um homem que se tornasse um publicano, ela tinha direito, pela tradição, de se divorciar daquele homem. Ninguém gostava de publicanos. Mateus era um homem odiado pelos seus companheiros, seus conterrâneos, com toda certeza, com toda certeza. Mas embora esse homem seja odiado pelos homens, desprezado, tido como menos do que nada, o texto nos mostra que ele era alguém amado por Deus. E estava ali diante dele Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o rei que nós estamos falando, não o rei de Roma, mas o rei dos céus e da terra encarnado, presente, lhe chamando e dizendo: siga-me, siga-me. O texto nos diz que imediatamente, lembre-se, quando Jesus chama André, Simão, Tiago e João, deixa suas redes e sigam-me. O que eles fazem? Imediatamente seguiram Jesus.
Jesus. E aqui a mesma coisa acontece. Jesus vai até esse lugar improvável e vira para esse homem e diz: siga-me imediatamente, sem qualquer tipo de questionamento, sem qualquer tipo de explicação adicional ou garantias. A Bíblia nos diz que ele levantou e seguiu Jesus. Para você ter ideia do tamanho do sacrifício que esse homem faz, Lucas vai dizer em Lucas capítulo 5, versículo 28, que ele abandonou tudo para seguir Jesus. Ele abandona aquilo que lhe traz lucro, aquilo que lhe traz subsistência, aquilo que supre as suas necessidades, na expectativa de que Deus, aquele homem que agora lhe chamou, vai suprir as suas necessidades. Nós temos uma demonstração nesse texto do que acontece quando o rei chama alguém. Quando o rei nos chama. Quando o rei nos chama, querido, quando Cristo chama alguém, Cristo chama de maneira poderosa e eficaz. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, que as ovelhas de Cristo, repita comigo por gentileza, ouvem a voz dele, conhecem a voz dele e o seguem. Quando o rei fala, seus súditos entendem sua voz. Eu não sei se você viu alguns vídeos que tem na internet, é muito interessante. Tem alguns vídeos de alguns pastores em Israel, isso é muito atual, onde as ovelhas se encontram para tomar água. Quem já viu um vídeo assim? Elas se encontram para tomar água e se misturam. E de repente chega a hora de ir embora. E o pastor, ele chama as suas ovelhas, e cada um espalha, ele chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas fazem o quê? Ouvem a sua voz e lhe seguem. Querido, é interessante. Nós estávamos ontem no evento dos jovens, né, com Jesus a caminho da roça, e aí nós somos todos chiques, né, e eu fui de perneira. Aí eu cheguei lá, alguém estava perguntando: o que é isso aí? Eu disse: isso é perneira de andar de cavalo. Para quem não me conhece, acho que eu sou peão. Aí, gente, cheguei lá. Mas o negócio, quando você está andando de cavalo, né, e eu tive esse privilégio com o meu sogro lá, quando vai mexer no gado, eu acho bom demais. O negócio de mexer com o gado é que o gado, você vai atrás, você vai tocando o gado, né? Você vai gritando com o gado e ele vai caminhando. E se não tiver alguém lá atrás para estucar o gado, ele não vai, ele empaca. Mas ovelhas não são assim, querido. Ovelhas não são tocadas, ovelhas são guiadas. Você não vai ver o pastor atrás das ovelhas dizendo: vai, vai, vai. Você vai dizer o pastor dizendo: vem. E aquelas que são ovelhas, elas escutam a voz e seguem. Como pastor, eu tenho que ter um cuidado muito grande para não querer estucar ovelhas que não são minhas, que Deus não concedeu, que as ovelhas são de Cristo, amém? Mas o Senhor concedeu ovelhas, que das ovelhas ouvem a voz do pastor. Se não ouvem a voz do pastor, é porque não são ovelhas. As ovelhas ouvem a voz de Cristo, e se não ouvem a voz de Cristo, é porque não são ovelhas. Porque Jesus vai dizer que as ovelhas ouvem a voz e seguem os passos. Fala assim: uma ovelha de Cristo, uma verdadeira ovelha de Cristo, tem duas marcas, uma na orelha e uma nos pés. Elas ouvem a sua voz e seguem os seus passos. Então, quando uma Jesus chega diante da coletoria e diz para Levi: siga-me, Levi se levanta e segue o seu mestre, e segue o seu rei, de maneira pronta, de maneira imediata. Ele não argumenta, ele não adia a sua decisão. O desejo do meu coração é que se tem alguém aqui nessa noite que ainda não ouviu a voz de Cristo, Jesus possa falar com você e você dizer: o Senhor está falando comigo, eu preciso obedecer. Mateus não apenas segue Jesus, o texto nos diz que Mateus leva Jesus para a sua casa. Ele leva para casa e dá um grande banquete. E se Mateus era odiado pelos seus, ele tinha um círculo de relacionamento entre romanos, entre outros publicanos, entre pessoas que eram a escória da sociedade. A casa de Mateus não era frequentada por pessoas de bem, por pessoas de grande reputação. Mas Mateus, como qualquer um outro, tinha seus tipos de relacionamentos. E o texto vai dizer que Mateus leva Jesus para sua casa e enche a sua casa de publicanos e pecadores.
ele não apenas abre o seu coração para Cristo, ele abre sua casa para Cristo. Ele abre o seu lar para Cristo. E essas pessoas que eram rejeitadas pela nata religiosa da época, encontram ali uma oportunidade, um mestre que, diferente de todos os demais, jantaria com eles, receberia-os, se relacionaria, conversaria. Algo tão simples, mas que a gente ouviu quando a gente chegou aqui, é algo tão simples, mas ao mesmo tempo assim, tão sério. Algumas pessoas falaram com a gente: pastor, nós gostamos de vocês porque vocês são diferentes. Vocês sentam com a gente, vocês brincam com a gente, vocês conversam com a gente. Eu não sei se você já conheceu alguns pastores que parecem ser o supra-sumo da santidade. E não precisa ser pastor para isso. Tem gente que tem o senso do querubim. Ele é quase um querubim. Ele não se mistura, sabe? Jesus não, Jesus, ele se assentava com esse povo, ele come com esse povo. Jesus é um cara que tinha senso de humor. Você vai ler os evangelhos, vai dizer que Tiago e João eram chamados de filhos do trovão. Será que os caras eram bravos? Observe para você ver que Jesus está odiado de pessoas que eram desprezadas. O texto vai dizer que alguns mestres da lei estão observando. Marcos não diz como isso se dá, porque esses mestres da lei não entrariam naquela casa. Hendrickson vai dizer, um comentarista vai dizer que provavelmente eles estão do lado de fora, observando, olhando, e as casas judaicas não eram como as nossas, furadas, tudo fechadinho, dava para se ver lá dentro. Muitas dessas casas, janela, talvez aquele terraço onde pessoas reuniam para jantar. Então eles estão provavelmente de longe olhando. Quando o jantar acaba, provavelmente, e as pessoas estão saindo, eles se achegam até os discípulos de Jesus, esses mestres da lei, que eram fariseus. E o que eram fariseus? Os fariseus é uma das seitas mais rigorosas e mais influentes daquele tempo. Eram chamados de os separados, porque eles se separavam de tudo aquilo que era impuro, de tudo aquilo que era, aos olhos deles, sujo, aos olhos deles, pecaminoso. Eram pessoas que valorizavam, influentes com respeito à pureza cerimonial, às leis de Moisés e às tradições. Quando aquele povo está observando, eles veem Jesus jantando com aquele povo esquisito, eles vão até os discípulos de Jesus e perguntam: por que o mestre de vocês está comendo com esse tipo de gente? Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? O texto vai dizer que Jesus está ali, querido, conversando, dialogando, logo aproximando o homem para ser seu discípulo. Hoje, você não se assenta com qualquer pessoa para jantar, é verdade? Na sua casa, você não leva. Naquele tempo isso era muito mais sério. Para os judeus, sentar à mesa com alguém era esboçar algum tipo de relacionamento. Quando Jesus come com esse tipo de gente, publicanos e pecadores, ele está de maneira visual dizendo que ele está acessível a esse povo, que ele está ali oferecendo algo a esse povo. Os adversários de Jesus não veem Jesus sentado com publicanos e pecadores e olha que homem educado. Não, isso incomoda eles. Isso incomoda eles porque para eles entendem que aquilo é um ato parabólico, é uma figura de que Cristo está oferecendo para aqueles homens a oportunidade do perdão, a oportunidade de um recomeço, a oportunidade de participar daquilo que Deus estava fazendo, a oportunidade de entrar no reino dos céus. Jantar com alguém naquele contexto significava presença, relacionamento. E Jesus está jantando com publicanos e pecadores. Mas na mesma medida que Jesus atrai multidões e alegra multidões, Jesus também despertava o ódio, a inveja de escribas e fariseus. Esse texto, e eu vou falar sobre isso lá no final de novo, mas eu creio que das grandes ênfases desse texto, nós temos aqui um grande alerta sobre uma religiosidade vazia, uma religiosidade legalista, uma religiosidade que não é bíblica. Porque o Jesus da Bíblia, o Jesus rei diferente que nós adoramos e de quem nós estamos falando, nesse texto me mostra que ele está pronto para entrar em algumas casas que talvez você não entraria. O Jesus da Bíblia está pronto para entrar em alguns lugares que alguns santarrões não entrariam. O Jesus da
Bíblia, está disposto a sentar com pessoas que muitos não estão. Esse texto é um grande alerta a esse tipo de religiosidade que vem de um monastério, daquela ideia de que para ser santo eu tenho que me isolar, me separar. E quanto mais santo eu me torno, menos do mundo eu sou. Querido, quanto mais santo você se torna, menos contaminado do mundo você se torna, mas mais para o mundo você vai levar Cristo, evangelizar, não viver como o mundo. Estamos no mundo, assim como o barco está na água, mas a água não está no barco. Estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Você não vive em santidade se isolando, você vive em santidade como Cristo, tocando e purificando, levando o Evangelho, levando o reino, fazendo diferença, sendo sal, sendo luz. Jesus estava disponível, e ao contrário do que se pensava, não era a sujeira do pecador que passava para Jesus, era a pureza de Cristo que passava para o pecador. Não era a imundícia do imundo que passou para o puro, era a pureza do puro que foi para o imundo. Quem está entendendo, querido, cuidado. No versículo 17, o texto vai continuar e vai dizer, quando Jesus está observando ali, aqueles mestres da lei chegam até os seus discípulos e questionam como que Jesus, como que esse tipo de gente, o texto vai dizer que Jesus escuta aquilo e vira para eles e diz, versículo 17, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O que Jesus quer dizer com essas palavras? O que essa figura de doentes, médicos, sãos e justos significa? Isso é importante porque muitas vezes talvez isso é interpretado de maneira equivocada. E o que Jesus não quer dizer com essas palavras? Em primeiro lugar, Jesus não quer dizer que existem algumas pessoas que são sãs e puras aos olhos de Deus. Quando você vai ler as Escrituras, querido, a Bíblia vai dizer que todos, sem exceção, todos, sem distinção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, 23, Salmos capítulo 14 e outros textos, todos pecaram, todos, sem exceção, todos, sem distinção. Então Jesus não pode estar dizendo que existem pessoas sãs e puras e justas aos olhos de Deus. Aqueles que se consideram sãos e justos são aqueles que estão em estágio mais avançado de pecado, iniquidade e doença. O pior enfermo e o pior pecador é aquele que não reconhece a sua doença e o seu pecado. O pior pecador é aquele que olha para si mesmo e diz: limpo estou de mim mesmo, purificado estou muito bem. Jesus também não quer dizer com essas palavras que aqueles homens não necessitavam de um Salvador. Não! Os publicanos precisavam de um Salvador. Os mestres da lei também precisavam de um Salvador. Os pecadores, quem são os pecadores no texto? Pecadores para o fariseu eram todos aqueles que não eram fariseu, todos aqueles que não viviam nas suas práticas. Em um dos textos sinópticos, um dos fariseus vai dizer: essa plebe não conhece nada das Escrituras. Para o fariseu, todos aqueles que não faziam parte do seu grupo eram pecadores. Conhece alguém assim? Se não fizer parte da minha igreja, não é salvo. Eu conheço algumas pessoas assim. Que o que salva não é a placa de uma igreja. O que salva não é a denominação. O que salva é uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus não está dizendo que aqueles homens não precisavam de salvação. Não importa o quanto eles se avaliassem bem, não importa quanto talvez você se avalie bem ou eu me avalie bem, somos todos igualmente necessitados da graça de Deus. Eu gosto de dizer que a graça de Deus, ela nos nivela.
nos nivela. Algo que acontece muito, às vezes até dentro das igrejas. Nós estamos aqui, eu praticamente cresci, tive o privilégio de crescer dentro de contextos cristãos. Eu já vi gente chegando, pastor, ora por nós, porque sua oração é melhor do que a minha. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Ô querido, ô pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, o senhor está mais pertinho de Deus. A graça de Cristo nos nivela, querido. Esse lugar aqui só é mais alto para ficar fácil comunicar, mas nós somos todos nivelados pela graça de Deus. A sua oração chega a Ele assim como a minha pode chegar. Pastor, então não precisa da oração do pastor? Não, querido, todos nós precisamos da oração uns dos outros. Só existe um mediador entre os céus e a terra, e esse alguém não é o pastor, não é o Papa, não é o padre, não é Paulo, não é Tomé, não é João, não é Bartolomeu. O único mediador é Jesus Cristo de Nazaré. E no nome de Jesus, com fé em Jesus, a sua oração vale igual a minha. Nós estamos à mesma distância do Pai, a distância de Cristo. É em Cristo que somos religados, é em Cristo que somos conduzidos de novo ao Pai. É em Cristo que somos restaurados à presença de Deus. A graça de Deus nos nivela. Se eu não me engano, foi Smith Wigglesworth, um grande evangelista, que quando enxergava, ele andava pelas ruas, e quando ele via um homem moribundo na sarjeta, ele dizia assim: ali estaria eu, se não fosse a graça de Deus na minha vida. A graça de Deus nos nivela. Todos nós carentes desse médico que nos cura, que nos sara, que nos transforma. Jesus quer mostrar com essas palavras que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores, que somente aqueles que reconhecem seus pecados, somente aqueles que reconhecem a sua doença e têm consciência da sua necessidade, pode experimentar o que Ele tem a oferecer. Para você que não reconhece a sua necessidade, querido, Cristo não tem nada para você. Mas para você que se achega a Ele de mãos vazias, dizendo: mestre, lembra do filho pródigo? Gente, você lembra do filho pródigo? Lucas capítulo 15. Lembra do irmão mais velho? Os dois são perdidos, os dois são pródigos. O irmão mais velho chega para o pai contando seu currículo: eu fiz, eu faço, eu aquilo. E muitos de nós às vezes apresentamos diante de Deus contando nossas obras, nossos currículos. Queridos, suas obras não valem nada diante de Deus, não podem salvar. Nós recebemos graça quando nós nos achegamos como aquele filho mais novo, que ele não tem currículo, ele não tem um mérito, ele não tem algo a oferecer. Ele diz: pai, eu pequei contra os céus e contra a terra, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai diz: ei, eu estava te esperando. Eu não somo créditos ou débitos, você é meu filho. É estar em Cristo, querido, que faz toda a diferença. Não são nossas obras, é estar em Cristo. Eu quero investir a segunda parte da nossa conversa aqui em algumas aplicações e conclusões. Em primeiro lugar, esse texto me mostra que o Evangelho é o Evangelho que transforma os homens. O Evangelho é o poder de Deus. Porque esse Jesus aqui não apenas chama os homens, ele transforma os homens. Quando Jesus passa na porta da coletoria, num lugar improvável, ele encontra alguém improvável, um homem desprezado, rejeitado, pecador, e diz: siga-me. Esse homem imediatamente levanta e o segue. E esse homem, completamente desprezado, completamente sem futuro, se torna um apóstolo de Jesus Cristo. E hoje nós lemos a respeito dele.
Esse homem se torna um dos 12. Através da vida desse homem, um publicano, o primeiro evangelho do Novo Testamento foi escrito. Quem já leu a respeito do Sermão da Montanha? Esse homem que nos conta. Quem já leu a parábola dos fundamentos de uma casa feita na rocha, outra na areia? Esse homem que nos conta. Quem já leu o sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24? É esse homem que nos conta. Um publicano, um rejeitado, mas que foi transformado por Jesus. Esse texto me ensina que eu preciso ser alguém, e eu tenho dito isso constantemente, mais grato. Porque nós estávamos mortos, querido. Nós estávamos todos perdidos, como esse homem, em nosso pior estado, até que Cristo veio ao nosso encontro. Não por causa de nossas obras, não por causa do nosso mérito, mas apesar de nossos defeitos, nossa vergonha, nosso desprezo. Ele vem até nós por ser gracioso e por nos amar de maneira impressionante e constrangedora. Precisamos ser gratos se hoje estamos aqui como cristãos, porque a Bíblia vai dizer que ninguém pode ser salvo sem que Cristo lhe chame, sem que Cristo lhe toque, sem que Cristo abra os seus olhos. Estávamos todos, sem exceção, afundados no pecado, todos, sem exceção, escravizados, impedidos de ver, cegos. A Bíblia nos mostra que nós não podemos voltar para Deus, a não ser que pela graça de Deus Ele nos alcance e nos traga. Por isso, se você está aqui, e se você hoje pode dizer, eu sou um cristão, querido, seja grato, porque o Senhor um dia falou no seu coração, tirou as suas escamas, abriu os seus ouvidos, te deu uma nova vida. Se não fosse graça de Deus na sua vida, na minha vida, estaríamos todos perdidos. Hernán Dias Lopes tem uma frase que eu gosto demais: o Evangelho não deve nos tornar soberbos, mas gratos. Alguém que é soberbo não entendeu o Evangelho. Alguém que é orgulhoso não entendeu o Evangelho. Alguém que tem uma visão autoestimada de si mesmo jamais teve um encontro verdadeiro com Cristo. Se alegre porque Cristo veio ao seu encontro, veio ao meu encontro, nos chamou, e nos chamou de maneira poderosa, nos chamou de maneira eficaz e nos transformou. Jesus transforma um publicano em um discípulo. Esse texto me ensina que eu preciso, se eu posso, ter expectativa nos piores dos homens. Eu posso olhar para o pior dos homens e dizer, esse homem não está tão longe que Jesus não possa alcançar. Talvez você está aqui, mãe, pai, talvez em desespero pelo seu filho que está perdido. Talvez você está aqui aflito pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Talvez você pense, está longe demais. Eu quero te dizer, ele não está longe demais que o Senhor não possa alcançar. Ele não está longe demais que o Senhor não possa transformar o seu cônjuge, a sua esposa, o seu amigo. Jesus pode transformar um publicano em um discípulo. O Evangelho que pregamos é o Evangelho da transformação. Podemos ter expectativas porque é o mesmo que chama os homens, o mesmo que chama o pecador, quebra as cadeias do coração, abre o nosso coração. E o meu desejo, a minha oração é que o Senhor chame perdidos nessa cidade, que o Senhor chame os perdidos da sua casa, da sua família, que o Espírito Santo sopra. João capítulo 3 vai dizer que o Espírito Santo, assim como o vento, sopra. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai, mas nós sabemos que quando ele sopra, traz vida onde estava a morte. Se você está aqui, é um cristão, porque um dia o vento do Espírito alcançou a sua vida, e você que estava morto agora está vivo. Você que estava perdido foi achado, e o Cristo que um dia transformou esse homem está aqui para transformar-nos. O Cristo que um dia transformou esse homem está vivo para transformar até mesmo o pior dos pecadores. Tenha expectativa. Não desista de orar por aquele familiar seu.
Não desista de orar pela sua família, pelos seus amigos, esposas que estão aqui, maridos que estão aqui, que seu cônjuge, sua esposa não é cristã, não desista de orar. Pais que estão aqui, que o seu filho não é cristão, não desista de orar. Filhos que estão aqui, que os seus pais não são cristãos, não desista de orar, não desista de orar, não desista de orar. O Senhor é poderoso para transformar publicanos e pecadores em discípulos do Senhor. Aquele que um dia chamou Mateus, ainda chama pecadores ao arrependimento. Sua voz é poderosa, querido. Ele pode chamar você, Ele pode chamar sua família, Ele pode chamar os seus. Ninguém é tão mau para ser chamado por Cristo. A Bíblia nos mostra que Cristo nos atrai com poder imenso, e Cristo quebra todas as cadeias dos hábitos e costumes antigos e nos transforma em nova criatura. Minha oração é que você ouça a voz do Senhor. Eu estava meditando hoje. Nós tivemos uma reunião mais cedo e essa semana orando, clamando ao Senhor. E hoje o Senhor trouxe ao meu coração algumas expressões que estão no início do livro do Apocalipse, quando o Senhor escreve a igreja. E tem um refrão que se repete ali. Todas as cartas que Jesus escreve, Ele termina, Ele vai dizer em todas elas: eu conheço você. Eu conheço você. E todas elas terminam: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A oração nessa noite é que você ouça o que o Espírito está dizendo. Você que ainda não abriu o seu coração para Ele, abra o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui, se você já ouviu ou não o chamado do Mestre, o chamado do Rei, para sair de onde você vive, de onde você estava, daquela zona de conforto, daquela zona de uma vida contrária a Deus, e dizer: siga-me. Então você deixa tudo imediatamente e siga-me, mas segue Jesus. Mas eu quero te dizer que não importa a situação que você chegou aqui, Jesus tem um novo começo para você. Ouça a voz dele e seja completamente transformado, porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho da transformação. Segundo lugar, esse texto mostra para mim e me alerta a respeito dos perigos da religiosidade, do engano, do orgulho. Cristo diz de maneira clara que o Filho do Homem veio. Ele veio para oferecer perdão, para oferecer o reino de Deus. Mas aqueles mestres se consideravam bons demais, justos demais. Lucas capítulo 18 nos dá um retrato de como eles oravam: Senhor, eu quero te agradecer porque eu sou bom. Eu oro 3 vezes ao dia, jejuo algumas vezes por semana, sou um dizimista, Senhor. Inclusive eu quero te agradecer porque não sou como aquele patife. Jesus vai dizer que outro orava, que nem ousava se aproximar, mas clamava: Senhor, se propício a mim, porque eu sou pecador. E Jesus faz uma pergunta: quem voltou para casa justificado? Jesus veio para oferecer perdão, Jesus veio para oferecer transformação, salvação. Mas esses mestres da lei não achavam que precisavam, não conseguiam enxergar sua própria necessidade, sua própria perdição. Um dia perguntaram para John Wesley: John Wesley, quando você chega na cidade para pregar, o que você prega? Ele está assim: eu prego sobre a lei e pecado. E o que mais? Eu prego sobre a lei e pecado. Eu continuo pregando sobre a lei e pecado, e a lei e o pecado, a lei e o pecado, até que aquelas pessoas se vejam desesperadas. E quando elas se verem desesperadas, então eu apresento o remédio: Jesus Cristo de Nazaré. Sabe qual é o problema, querido? As pessoas hoje não querem ouvir falar sobre pecado. Os pregadores não querem pregar sobre pecado. E aí você oferece Cristo, você oferece remédio para uma pessoa que acha que não está perdida. Você oferece perdão para alguém que não se
Evangelho nos diz, Romanos capítulo 1 começa expondo o Evangelho de maneira brilhante. Ele diz que o Evangelho revela que Deus está irado com os homens. Por que, Paulo? Porque os homens trocaram a glória de Deus. Os homens se tornaram todos, sem exceção, pecadores. Mas mesmo Paulo vai dizer que Deus, por nos amar de maneira imensa, enviou o seu Filho para nos dar salvação e vida. Pois quem não se reconhece desesperado não pode ser salvo. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7 que ele vai descobrir: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Enquanto você não descobriu quão miserável você é, você não pode desfrutar das bênçãos de Cristo. Eu digo que você, eu tenho algo que eu sempre digo, eu não lembro se disse isso aqui. O homem, para ser salvo, precisa gritar: ai de mim, quem me livrará? Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente uma pessoa que reconhece seu pecado e sua necessidade pode ser salvo. Uma pessoa que divina Cristo precisa se reconhecer carente da graça de Deus. A salvação não é para dignos, a salvação é para indignos, para pessoas que estão em condições desesperadoras. A salvação é para pessoas que não merecem. O problema é que, nas palavras de Salomão, projeta para a gente aí, por favor, se você puder abrir Provérbios 1:32. Provérbios 1:32, parte B. Porque a rebeldia dos ingênuos os matará. Fala assim comigo: e a tranquilidade dos tolos o destruirá. A revista atualizada vai dizer que a falsa segurança, fala assim comigo: a falsa segurança dos tolos os destruirá. Provérbios 30:12 vai dizer que tem pessoas que se consideram puras aos seus próprios olhos, mas que ainda não foram purificadas da sua sujeira. Cristo é o remédio perfeito, mas não para aqueles que se acham curados. Cristo tem um banho maravilhoso, mas não para aqueles que pensam estar limpos. Para aqueles sim que estão doentes, para aqueles sim que sabem da sua sujeira e recorrem a Cristo, pedindo perdão, clamando por transformação. Tem 3 tipos de pacientes que Jesus não pode curar. Primeiro, aqueles que não conhecem. Jesus não pode curar esses. Segundo, aqueles que o conhecem, mas se recusam a ter ira dele. Jesus não pode curar esses. Aqueles que não admitem que precisam dele. Não são os que precisam de médico, são os doentes. Jesus não veio chamar justos, mas pecadores. A pior doença é o pecado, porque o pecado alcançou todos os homens. Mas para a pior doença existe um melhor remédio: o sangue de Jesus, que nos purifica. Existem pessoas que encontram alívio em Cristo, cura em Cristo, perdão em Cristo. Existem outros que não são tocados por Cristo, outros que não o reconhecem. A única pessoa que Cristo não pode fazer nada por ela é aquela que olha para Cristo e diz: você não tem nada a me oferecer. Terceiro lugar, esse texto me mostra o que significa ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Cristo é estar disposto a largar tudo por Ele. Lembra do chamado de André, Simão, Tiago e João? Eles deixaram as redes e seguiram. Aqui eu tenho um homem que igualmente deixou tudo para seguir Jesus. O que te impede de seguir Jesus? Querido, para seguir a Cristo precisamos estar dispostos a largar tudo. Não necessariamente você tem que deixar, mas tem que estar disposto.
Existem pessoas que Deus não vai te tirar da sua cidade, da sua família, mas você precisa estar disposto a isso, porque quem manda na sua vida é Jesus. Existem pessoas que não precisam sair do seu trabalho, do seu emprego, do seu sonho, dos seus projetos, querido, mas existem pessoas que Deus vai te chamar. Eu cresci trabalhando numa empresa, um projeto, querido, meu sonho era ser muito rico. Queria dar de Ferrari, BMW, por um tempo pareceu que ia dar certo, mas pareceu. E a gente tinha uma rede de restaurantes, várias empresas, Minas, sul de Minas, Uberlândia. E meu pai, nós com a empresa em Patos, meu pai querendo expandir mais o negócio, virou para mim, filho, vamos abrir outra coisa, eu quero que seja tal, e eu vou orar. Aí eu fui orar, querido, sem pretensão nenhuma, o Senhor me respondeu, o Senhor me respondeu, Salmo 119, versículo 35, se eu não me engano, 34, 35. Abre aí, por favor. Fechando, senão não vai dar tempo aqui, meu Deus. Salmo 119. Mas deixa eu te contar por que eu deixei meu trabalho, o secular, os projetos, os sonhos. Versículo 36. Salmo 119, verso 36. Eu fui orar para saber se a gente poderia abrir outros negócios e tal, se o Senhor queria aquilo, sem pretensão nenhuma do Senhor me responder, e naquele dia me respondeu. Inclina o meu coração para os teus testemunhos, para a sua palavra e não para ganância. 37. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade e faz-me viver nos teus caminhos. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. E naquele dia eu de joelho, o Senhor me perguntou: você sabe por que eu te chamei? Eu disse: sei. No seu caso, abrir outras empresas vai te ajudar ou atrapalhar o teu sonho? Vai ficar cada vez mais difícil. Eu lembro como se fosse ontem, o Senhor perguntou para mim se você tem essa resposta. Eu disse: tem. Eu voltei para o meu pai e falei assim: pai, a partir de hoje eu começo a transicionar para sair da empresa. Não sei como, não sei quando, porque para mim era algo impossível conseguir abrir mão daquilo para poder viver e ser pastor. Mas o Senhor faz coisas impossíveis. Talvez você não vai precisar abrir mão da sua empresa, da sua carreira, dos seus projetos, mas ser discípulo de Jesus, você está disposto a fazer isso tudo. Aquele que ama mais o seu pai não é digno de Jesus. Aquele que ama mais a sua mãe não é digno de Jesus. Aquele que ama o seu filho não é mais do que Jesus, não é digno de Jesus. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a renunciar tudo. Para muitas pessoas, Jesus é uma figura fascinante, maravilhosa, até que você precisa abrir mão de alguma coisa. Até no dia que Ele te diz: ou eu ou isso. E aí as pessoas escolhem isso. Ou Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida, o centro do seu coração, o centro do seu viver, querido. Ou Ele não ocupa a sua vida, porque Ele não aceita o segundo lugar. Ele não aceita a terceira cadeira. Ou Ele quer tudo e Ele não pega nada. Você está disposto a obedecer Jesus? Quarto lugar, seja diligente em levar as pessoas a Cristo. Esse homem não abre apenas o seu coração, ele usa a sua casa para que outras pessoas conheçam a Cristo. Eu fico tão feliz, nós estamos finalizando a campanha de GPs com pessoas que abriram a sua casa. Eu quero fazer o culto lá em casa e pessoas têm sido alcançadas através desses cultos. Famílias, querido, abra a sua casa, use a sua casa como instrumento do Evangelho. Use a sua empresa, o seu trabalho, a sua vida, os seus dias, o seu celular. Em último lugar, pulando algumas partes aqui, não despreze a oportunidade de estar à mesa com Jesus. Jesus senta na mesa com gente como nós. Fala com a pessoa que está do seu lado: ainda bem. Ainda bem, Edgley, que Ele senta com a gente na mesa. Ele senta comigo na mesa. Senta com gente igual você. E hoje nós somos chamados a participar da mesa de Jesus, sabendo que a gente não merece,
sabendo que a gente não é digno, a gente vai participar da mesa. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos, Senhor. E temos Jesus que senta na mesa com gente como nós. Hoje é um culto de ceia, onde o Senhor nos chama a participar da mesa. Por enquanto a gente participa na presença espiritual de Cristo, mas vai chegar um dia, o Senhor nos prometeu que o Senhor vai servir uma mesa, um banquete, e nós vamos sentar na mesa com todos os santos de todas as épocas e todos os lugares, na presença de Jesus Cristo. Nos sustenta até esse dia, nos sustenta até esse momento, nos sustenta, Senhor. Queremos te agradecer pelo seu sangue derramado naquela cruz, pelo seu corpo oferecido por nós. Te agradecemos por podermos hoje participar da ceia, sabendo que não merecemos, mas o Senhor nos agraciou com lugar na mesa. Deus, ainda tem lugar na mesa. Nos ajude a ir atrás dessas pessoas lá de fora. Nos ajuda a completar, Senhor Jesus, esse número. Enquanto tiver lugar vazio na mesa, nós queremos levar o Evangelho até o dia que ela completar o número. Então o Senhor voltará. Enquanto tiver lugar na mesa, nós queremos pregar o Evangelho. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos participar da ceia. Cadê a equipe?